Olá, pessoal. Vamos começar agora então nossa primeira aula, rotacionando o pescoço 3 vezes para cada lado, para soltar a musculatura. Depois eu alongo para um lado, para o outro, para trás e para frente. Agora eu vou inspirar, contraindo os trapézios e quando eu expirar, soltando o ar, eu relaxo. Então, inspira contraindo, expira relaxando. 5 vezes. Logo em seguida, eu rotaciono meus ombros para trás e depois para frente. 5 vezes para cada lado. Agora, abrindo e fechando o peito, soltando bem a caixa torácica, abre, fecha e repete 10 vezes. E em seguida, eu rotaciono o tronco. Rotaciona para um lado e depois para o outro. 5 vezes para cada lado. Agora a gente vai soltar a parte inferior da coluna e o quadril, rebolando 5 vezes para cada lado, mantendo o joelho semiflexionado. Agora com o body wave, soltando toda a coluna, eu faço uma onda começando pelo peito. Abre o peito e empina o bumbum lá atrás. Abre o peito e empina o bumbum lá atrás. Depois, ao contrário, começando pelo bumbum, eu jogo o quadril para frente, 5 vezes para cada lado. Alongando os ombros, puxo de um lado, puxo do outro e depois atrás da cabeça, de um lado e do outro. Cruzo os dedos atrás do tronco, deixo o tronco descer e levo a mão lá para o chão, forçando a mão lá na direção do chão. Sustenta um tempinho e depois relaxa. Vou abrir o meu peito, mantendo a coluna reta e empinando o bumbum. Abre os braços na lateral e depois na frente. Sustenta, abre na lateral e depois fecha de novo. Vou repetir umas 5 vezes, sustentando 5 segundos cada posição. Para frente e para o lado. Relaxa lá embaixo e solta o quadril de um lado para o outro. Vamos abrir o peito novamente, abrindo os braços, mantendo a coluna reta. E eu vou jogar o meu quadril de um lado para o outro, dobrando um joelho de cada vez. Pode repetir 20 vezes. Relaxa lá embaixo e a gente vai abraçar uma perna de cada vez. Abraço uma perna, conto uns 10 a 15 segundos, depois eu abraço a outra perna e repito a mesma coisa. Vou abraçar agora as duas pernas ao mesmo tempo e vou abrir o peito, fazendo força para manter a coluna reta e puxar as pernas ao mesmo tempo. Sustenta a posição por alguns segundos. Agora a gente vai tentar alcançar lá atrás com a mão entre as pernas. Quem conseguir manter a coluna reta, melhor ainda, mas se não conseguir, não tem problema. Quem tiver mais dificuldade, vai puxar as duas pernas. Quem conseguir, tenta colocar a mão lá atrás. Agora eu flexiono os joelhos, abraço a perna por trás e vou esticar e flexionar. Esticar e flexionar, tentando sempre manter a coluna o mais reto possível, tá? Repete 10 vezes. Sustenta alguns segundos no final.
Vou caminhar com as minhas mãos lá para frente. No caso aí eu tive que caminhar para trás também porque eu estava sem espaço, tá? E a gente vai tentar alongar os ombros e as pernas. Eu vou empurrar o chão com as minhas mãos, forçando a minha barriga lá na direção da minha coxa. Eu tenho que sentir alongar atrás das pernas e também um pouquinho nos ombros. Juntei as duas pernas e vou alternar a meia ponta 10 vezes. E depois, sem tirar o calcanhar do chão, só dobrando o joelho 10 vezes também. Sustenta a posição com a coluna reta. Quem não conseguir colocar a mão no chão, pode apoiar as mãos em livros. Coloca uma pilha de livros e apoia as mãos em cima dos livros. Sobe devagar, desenrolando. Agora o nosso agachamento com o quadril bem encaixado e o joelho virado para fora, tá? Encaixa bem o bumbum, joga a virilha lá para frente e o joelho para fora. Vou agachar 10 vezes. No último, eu fico na posição, com uma mão em cada joelho, empurro o joelho para trás e rotaciono o tronco, para um lado e depois para o outro. Agora eu vou apoiar os cotovelos, um em cada joelho, e vou empurrar os dois joelhos para trás com os cotovelos. Ao mesmo tempo que eu faço isso, eu forço o meu quadril para baixo. Pode dar uma balançadinha de um lado para o outro e vai tentando descer o quadril ao mesmo tempo que eu empurro os joelhos para trás. Vou descer de cócoras. Mantendo a coluna reta, eu empurro os joelhos para fora. Agora a gente vai tentar abraçar o joelho por trás, pelas costas, tá? Então, um braço passa pela frente do joelho e o outro braço vai passar por trás do meu tronco. E eu vou tentar juntar as duas mãos lá atrás. Repete para o outro lado. Se não conseguir juntar as mãos, não tem problema, tá? Junta o máximo que der e abre o peito. Agora, sentado, com uma perna dobrada para frente, a outra para trás, a gente vai soltar o quadril rotacionando de um lado para o outro, para cima e para baixo. Repete 10 vezes. No final, eu sustento a posição por 10 segundos com o quadril no alto. Agora, vamos tentar subir o pé de trás, fazendo bastante força no bumbum, subindo o máximo que for possível, tá? Repete 10 vezes e sustenta no último. Dá uma relaxada, solta o quadril. E agora a gente vai tentar fazer a mesma coisa subindo toda a perna, tá? Isso é um pouquinho mais difícil. Faz bastante força no bumbum, na região da lombar e tenta subir toda a perna mantendo o ângulo de 90 graus. Repete de 8 a 10 vezes e sustenta no último. Agora a gente vai tentar esticar e dobrar essa perna sem encostar a perna no chão, tá? Esse é um pouco mais difícil. Quem tiver muita dificuldade, faz menos repetições ou pula esse exercício, tá? Repete de 8 a 10 vezes quem conseguir. Esticou a perna com o bumbum no chão, coluna reta. Eu vou abraçar a minha perna de 10 a 15 segundos. De lado agora, alongando a parte lateral do tronco, eu deito por cima da perna, abrindo bem o peito. Quem conseguir pode segurar a perna com a mão de cima. Agora a gente vai deitar para frente, por cima da perna que está dobrada. Sustenta alguns segundos.
Vamos fazer mais um exercício de rotação, agora com a perna esticada e encostada no chão. Eu rotaciono toda a minha perna e o meu quadril para dentro e para fora. Repete 10 vezes. Vamos virar agora na posição do pombo. Eu viro para o lado da perna que está dobrada e alinho o meu quadril. Deixo o quadril bem retinho, tá? Joelho de trás virado para o chão e os dois ossinhos do quadril virados para frente. Tenta manter a coluna reta, cruza os dedos atrás e abre bem o peito, tá? Deixando o quadril ceder para baixo. Quem tiver muita dificuldade de equilibrar nessa posição, vocês podem apoiar um livro por baixo da perna da frente, a perna que está dobrada. Isso vai ajudar vocês a equilibrar melhor na posição. Agora a gente vai fazer um exercício de fortalecimento. Eu vou apoiar a meia ponta atrás e vou fazer força para esticar o meu joelho, tá? Ao mesmo tempo que eu faço essa força para esticar o joelho, eu forço o meu quadril para baixo. Então, eu vou tentar esticar o joelho, sempre forçando o quadril para baixo e mantendo o quadril alinhado. Se possível, tentem manter a coluna reta, tá? Repete 10 vezes e sustenta 10 segundos no final. Depois disso, a gente vai puxar a perna de trás, cada um no seu limite, tá? Mantendo o quadril alinhado, não deixe o quadril abrir, puxa o quanto conseguir. E aí, quem for mais flexível pode tentar essa pose, que é uma pose que também exige equilíbrio. Eu vou apoiar o meu pé na curva do meu cotovelo e vou tentar juntar as duas mãos por cima da cabeça, tá? Mantendo o quadril alinhado. Se desequilibrar não tem problema, é normal, eu também desequilibro às vezes. Vai tentando achar o seu centro de equilíbrio. Vamos dar uma relaxada nas pernas. Eu sento e vou jogando um joelho de um lado para o outro, tá? Relaxando a musculatura e a articulação do quadril. Pode repetir umas 10 vezes. E vamos repetir toda a sequência para o outro lado. Primeiro com as duas pernas dobradas, rotacionando o quadril 10 vezes. Sustentando no final 10 segundos. Depois, subindo e descendo o pé de trás, sobe e desce 10 vezes e sustenta no final 10 segundos. Se vocês sentirem alguma cãibra na região do quadril, é normal, tá? Se isso acontecer, para antes e faz menos repetições. Agora, tirando toda a perna do chão, 10 vezes e sustenta no último. Dá uma relaxada no quadril, se achar necessidade, se sentir algum tipo de cãibra. E prepara o próximo exercício, que é esticando a perna, tá? Esse, como eu falei antes, como é mais difícil, quem achar muito difícil, ou pula esse exercício ou faz menos repetições. Senta, abraça a perna e deixa alongar de 10 a 15 segundos. De lado, abrindo bem o peito, deixando alongar a lateral do tronco. Depois vai lá na frente, por cima da perna que está dobrada e sustenta alguns segundos. Rotacionando a perna com o quadril junto, mantendo a perna no chão. Rotaciona para dentro e para fora 10 vezes. Virei na posição do pombo, de frente para a perna que está dobrada, quadril alinhado. Abre bem o peito e cruza as mãos atrás.
Vamos repetir aquele exercício de fortalecimento, meia ponta no pé atrás, estica e dobra o joelho, forçando o quadril para baixo, mantendo o quadril sempre alinhado. Repete 10 vezes, sustenta no final 10 segundos. Se possível, tenta manter a coluna reta. Vou puxar meu pé atrás, cada um no seu limite, mantendo o quadril alinhado, e quem for mais flexível, tenta equilibrar aquela pose apoiando o pé na curva do cotovelo e juntando as mãos acima da cabeça. Sentou, vamos relaxar a articulação, joelho dobrado, virando de um lado para o outro 10 vezes. Na posição da borboleta, mantendo a coluna reta, eu vou ficar nessa posição, mexendo a articulação do quadril, até sentir o quadril bem relaxado. Vou empurrar o joelho para baixo, apoiando o cotovelo em um dos joelhos e empurrando com a mão o outro joelho. Quem for muito flexível nessa posição, pode apoiar livros embaixo dos dois pés, tá? Apoie os dois pés em cima de livros, que vocês vão sentir alongar mais. E repete para o outro lado. Agora eu vou empurrar os dois ao mesmo tempo, pode ser com os cotovelos ou com as mãos, vê o que fica melhor para vocês. E vou descer o meu tronco ao mesmo tempo que eu empurro os joelhos para baixo. E no final eu relaxo lá na frente, cada um no seu limite, tenta descer o máximo que der. Esticou as duas pernas lá na frente, vou fazer flex e ponta, mantendo as coxas contraídas, tá? Tentando tirar o calcanhar do chão, se possível. Repete 8 vezes. Vou puxar os meus pés na direção do meu tronco. Quem não conseguir alcançar o pé, pode puxar com uma toalhinha ou com um elástico, tá? Sentindo alongar mais na região da panturrilha, pode descer também o tronco na direção da perna. Agora, com os pés em ponta, eu vou descer e subir o meu tronco, mantendo a coluna reta. Repete 10 vezes. No final, sustenta a posição, mantendo a coluna reta. Quem não conseguir segurar os pés, não tem problema. Mantém a coluna reta e segura onde alcança. Vou afastar as pernas no ângulo de 90 graus, não precisa abrir muito, tá? Mão atrás da orelha, mantendo a coluna reta, eu vou descer e subir, tá? Desce no limite que conseguir para poder voltar com a coluna reta, tá? Não adianta descer com a coluna toda curvada. Se não conseguir descer muito, não tem problema, desce só um pouquinho e volta mantendo a coluna reta. Repete 10 vezes e sustenta 10 segundos no final. Depois eu relaxo lá na frente, deixo alongar, tenta manter também a coluna reta e mantém a posição por alguns segundos. Agora eu vou abrir a minha perna no meu limite de flexibilidade, abre tudo o que conseguir e vou rotacionar o quadril para frente e para trás, arredonda e empina. Repete 10 vezes. Vamos fazer mais um exercício de rotação com mobilidade de quadril. Algumas pessoas vão achar esse exercício muito difícil e outras vão achar muito fácil. Para mim é difícil, a minha articulação do quadril ela é travada, então eu não consigo rotacionar muito a minha perna, tá? Rotaciona para dentro e para fora, somente a perna. Deixa o quadril paradinho, tá? 10 vezes cada perna. Agora a gente vai repetir aquele exercício com a mão atrás da cabeça. Com a perna mais aberta é mais difícil, tá? Então desce só no limite para conseguir voltar com a coluna reta também. Vocês podem ver que eu desço bem menos
com a perna mais aberta, tá? Desce o máximo que conseguir e volta mantendo a coluna reta. Repete 10 vezes e sustenta 10 segundos no final. Agora a gente vai descer tudo, deixando alongar. Tenta também deixar a coluna reta, tá? É melhor vocês descerem menos na posição e manter a coluna reta do que descer com a coluna muito curvada. Aqui a gente pode ficar por pelo menos 30 segundos. Quem aguentar ficar mais tempo pode ficar também, tá? De 30 segundos a 1 minuto. Quem for muito flexível e não estiver sentindo alongar muito nessa posição, pode apoiar livros embaixo dos pés, tá? Que aí vocês vão sentir alongar mais, negativando o alongamento. Fecha a perna devagar, vai relaxando a musculatura devagarinho, balança as pernas, sente dar uma relaxada. Agora a gente volta para aquela posição com ângulo de 90 graus para fazer um exercício de fortalecimento. Eu vou virar o meu joelho para fora em andeor, tá vendo? Não deixo o joelho virar para dentro, forço o joelho para fora. Com uma mão de cada lado da perna, eu vou subir essa perna, tá? Tenta subir, fazer uma série de 10, tentando sustentar 10 segundos no final. Se ficar muito difícil, pode diminuir a quantidade de repetições, tá bom? E repete para os dois lados. Dá uma relaxada. Às vezes acontece de dar uma pequena cãibra também na região da coxa, mas aí se acontecer isso, vocês param de fazer o exercício, tá bom? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com as duas pernas ao mesmo tempo. As duas mãos vão ficar no meio e eu vou subir as duas pernas ao mesmo tempo. 10 repetições, sustentando 10, tá? Se ficar muito difícil, faz menos repetições ou pula esse exercício. Agora a gente vai alongar nosso querido espacate. Eu peguei uma almofadinha para dar uma auxiliada no meu joelho de trás. Como eu não tenho tapete aqui em casa, a gente usa uma toalha, usa uma almofada, usa o que tem, tá bom? E aí nessa posição aí a gente deixa o quadril descer. Quem conseguir, bota o cotovelo no chão, tá? Mas quem não conseguir não tem problema, mantém as mãos no chão. Quem é mais flexível ainda pode também apoiar a perna por cima do ombro, sempre fazendo força para descer o quadril. Sustenta a posição alguns segundos e depois vou apoiar aqui a minha almofadinha e vou esticar a minha perna da frente, mantendo sempre o quadril alinhado. Fica um tempo na posição, deixa alongar por uns 10 segundos. Joelho da frente bem esticado, tentando manter também a coluna reta, tá bom? Na mesma posição, eu vou fazer flex e ponta com o meu pé. Flex e ponta. Repete 10 vezes. No final, mantenha o pé em flex e deixa alongar mais um tempinho. Se possível, tenta descer mais o tronco na direção da perna. Agora a gente vai dobrar o joelho da frente e vai esticar. Dobra e estica, de 8 a 10 vezes. No último, eu subo meu tronco na posição do arqueiro e forço meu quadril lá para baixo, tá? Forçando a virilha para frente. Tenta sentir alongar bastante na região do quadril e na perna de trás. A gente vai apoiar uma mão no chão e vai puxar a perna de trás com a mão oposta, tá? Sempre mantendo o quadril lá embaixo, não deixe o quadril descer. Puxa o pé na direção do bumbum e faz força para o quadril descer, cada um no seu limite. Vou subir o meu tronco novamente, empurrando mais o quadril para baixo
E agora eu vou abrir o peito e vou olhar lá para trás, dando mais uma alongada na perna de trás e também um pouquinho na coluna, tá? Quem não conseguir colocar as mãos no chão, pode apoiar as mãos em pilhas de livros. Agora a gente vai descer nosso espacate, tá? Eu mudei o ângulo aí, porque senão não ia ter espaço. Vou descer primeiro com o quadril alinhado, tá vendo? Quadril retinho. Vou ficar um tempinho, alguns segundos, com o quadril alinhado e no final eu deixo abrir um pouquinho só para descer no meu limite, tá? Vamos tentar sustentar a posição do espacate por 30 segundos. Quem conseguir ficar mais tempo, melhor ainda, de 30 segundos a 1 minuto. Quem tiver dificuldade de apoiar as mãos no chão, pode também usar livros como apoio. Quem for mais flexível, pode jogar o peso lá para trás, tá? Que aí vocês vão sentir alongar mais a perna de trás. Quem já tiver o espacate negativado e se sentir muito confortável na posição, pode apoiar o pé da frente em pilhas de livros também para começar a negativar esse espacate, tá? Vai cada um no seu limite. Agora, vamos repetir exatamente a mesma coisa para o outro lado. Lembrando, gente, aproveitando para dar um recadinho, principalmente nesses alongamentos mais intensos, a gente tem que sentir um desconforto e uma dor leve. Se estiver doendo muito, é porque tem alguma coisa errada. Então, sentiu que está doendo demais a posição, sai dela, tá? Não insiste em ficar numa posição se vocês estiverem sentindo muita dor, senão vocês podem se machucar, tá bom? Agora com a perna da frente esticada, quadril alinhado, mantenha a posição alguns segundos e flex e ponta, flex e ponta. Repete umas 10 vezes, de 8 a 10 vezes, e depois mantém o pé em flex e tenta descer um pouquinho mais, se possível. Vou dobrar o joelho da frente, dobrando e esticando. 10 vezes, de 8 a 10 vezes. Vou subir o meu tronco e vou empurrar o quadril lá para baixo, mantendo o quadril alinhado. Coloquei uma mão no chão, puxei o pé de trás, sempre mantendo o quadril lá embaixo. Subi o tronco novamente e vou abrir o peito e olhar lá para trás. Lembrando que vocês podem apoiar as mãos em livros para ajudar. Vou descer o meu espacate, primeiro com o quadril alinhado. Eu nem consigo descer muito, tá vendo? Mantém o quadril bem retinho, sustenta alguns segundos e depois relaxa e desce no limite, tá? Sustentando de 30 segundos a 1 minuto. Vamos dar aquela relaxada na articulação do quadril novamente, repetindo o mesmo exercício que a gente fez antes, joelho de um lado para o outro. Vamos alongar agora a posição do sapinho, tá? Eu tô apoiando uma almofada só no joelho, onde eu sinto alongar mais, mas vocês podem apoiar uma almofada em cada joelho, ou toalhas, ou um tapete, o que vocês tiverem em casa, tá? Mantenha uma linha reta entre os dois joelhos e o quadril. Não pode deixar o quadril ir lá para frente e nem lá para trás, tá? Mantenha uma linha retinha. Essa posição a gente pode sustentar ela aí por pelo menos 1 minuto, tá? Quem conseguir sustentar mais tempo, show de bola. Eu posso ficar nessa posição entre 1 minuto e 3 minutos, beleza? Se vocês quiserem intensificar um pouquinho mais o alongamento, vocês podem fazer esse exercício que eu estou fazendo aí, que é de arredondar e empinar o bumbum. Arredonda o tronco e empina, tá? Mas é opcional, se vocês estiverem sentindo alongar muito já na posição, pode ficar paradinha, tá?
Esse é mais para quem é um pouco mais flexível. Vou esticar uma das pernas agora, fazendo o sapinho com uma perna esticada, tá? Mantendo sempre aquela mesma linha entre o quadril, o joelho e a perna que está esticada. E tenta não deixar também o joelho rotacionar muito para dentro, tenta rotacionar ele sempre para fora, tá bom? Sustenta aí alguns segundos. E vou repetir exatamente a mesma coisa para o outro lado. Agora, com as duas pernas juntas, esticadas, eu vou começar a descer o meu quadril, mantendo aquela linha reta entre o quadril e as pernas, e vou descer até o meu limite, tá? Eu tenho uma flexibilidade boa nesse alongamento, então eu desço bastante. Então, mas quem não conseguir descer tudo, não tem problema, tá? Deixa o quadril lá em cima, contando que o quadril fique alinhado com as pernas, não importa o quanto vocês vão descer. E aí, sustenta a posição o tempo que conseguir. Sai sempre devagar desses alongamentos mais extremos, tá? Vai fechando a perna devagarinho, vai soltando, balança bem, sente dar aquela relaxada na musculatura. Agora, para finalizar, vamos fazer um relaxamento aqui final, para a gente dar uma relaxada no corpo e desacelerar. Eu vou deitar de barriga para cima e vou abraçar os meus dois joelhos, deixando o corpo bem relaxado, pode balançar de um lado para o outro. Depois eu vou deixar as minhas pernas irem para um lado, o meu tronco para o outro. Deixo um pouquinho essa posição, depois eu repito a mesma coisa para o outro lado. Vou subir numa vela bem redondinha, com os joelhos dobrados, só para dar uma relaxada na lombar, tá? Quem se sentir confortável nessa posição pode abraçar as pernas e relaxa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira experiência de videoaula e que essa fase difícil passe logo para todos nós.